Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E antes de começar a nossa apresentação, vou pedir novamente que vocês acessem o nosso canal no YouTube, compartilhem os nossos vídeos, acesse o nosso canal no Facebook e também o nosso site movimentoadventista.com.br. Vamos ao estudo de hoje, vamos estar considerando a lição número 5, que fala sobre separação do mundo. Eu vou estar estudando aqui com vocês as perguntas número 1 ao 6. Vamos lá. O verso áureo diz assim: porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Efésios 5:8. A pergunta número 1 diz assim: o que acontece quando se aceita a amizade e os costumes do mundo? Então aqui nós vamos ver pela leitura que os que querem ser amigos do mundo, então acabam sendo considerados como inimigos de Deus. Vamos à leitura primeiramente na Bíblia, em Tiago 4:4. Diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Vamos à leitura que está no Segundo Testemunho para a Igreja, página 129. Onde os princípios religiosos governam, pequeno é o risco de se cometerem grandes erros, pois o egoísmo que sempre segue e engana fica subordinado. O sincero desejo de fazer o bem aos outros predomina, de maneira que o próprio eu é esquecido. A posse de firmes princípios religiosos é um inestimável tesouro. É a mais pura, mais elevada e nobre influência que os mortais podem possuir. Os que a possuem têm uma âncora. Muito bem. Agora a próxima pergunta, número 2. Como protegeremos nosso próprio lar dos ataques do maligno? Então aqui nós aprendemos que os pais, estando em guarda com os filhos, se eles não estiverem protegendo, guardando os filhos, então Satanás, por certo, vai tomar posse dos seus filhos. E aqui fala, na segunda pergunta, diz que espécie de associação então são condenadas por Deus. Seria então o convívio com o mundano, com os descrentes. No texto da Bíblia que nós vamos estar lendo é no 2 Coríntios 6, 17 ao 18. Vamos lá. Diz assim: por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Serei vosso pai e vos serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Vamos então à leitura. A falsa ideia entretida por muitos de que o refrear os filhos é um dano está arruinando milhares e milhares. Satanás há de por certo tomar posse dos filhos se não estiverem em guarda. Não estimule o convívio deles com os mundanos. Afastem-nos para longe. Saiam vocês mesmos do meio deles. Então aqui mostrando que os pais também têm que dar o exemplo. Eles mesmos têm que sair do meio deles. E mostre que estão do lado do Senhor. As companhias profanas tendem a pôr empecilhos no caminho de vosso serviço a Deus, e muitas almas são arruinadas por uniões infelizes, quer em negócios, quer no casamento, com os que não pode nunca elevar ou enobrecer. Os filhos de Deus não devem nunca aventurar-se a pisar terreno proibido. Então aqui foi lido no quinto Testemunho para a Igreja, página 541, e Fundamentos da Educação Cristã, página 500. Vamos à terceira pergunta. Por que não é correta a confederação com os descrentes ou certos agrupamentos?
Então aqui nós vamos ver que há um grande perigo então nesse tipo de associação, né? Vamos ler em 2 Coríntios 6,14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, portanto, que a sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas? Então vamos à leitura. Nenhuma confederação deve ser tomada com os descrentes, nem deveis reunir certo número de pessoas escolhidas que pensam como vós e que dirão amém a tudo que propuserdes, enquanto são excluídos outros, que vós julgais não concordarem convosco. Foi-me mostrado haver grande perigo em fazer isso. O mundo não deve ser critério para nós. Deixai que o Senhor atue. Ouça-se a voz do Senhor. A quarta pergunta: que espécie de mentalidade Satanás tentaria introduzir na mente de alguns? Nós vamos ver aqui na leitura alguns exemplos dos pensamentos de Satanás em relação ao homem, né? Falando que aqui eles podem usar que tipo de pessoa, Satanás diz, né? Por meio daqueles que têm uma forma de piedade, mas não conhecem realmente o poder. Falam dos que são mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, né? Então essas pessoas serão os nossos mais eficientes auxiliares. E também fala de que ele vai fazer as pessoas concluir que as reivindicações de Cristo são menos estritas do que uma vez elas creram, e que pela conformação com o mundo, então ela pode exercer uma influência maior sobre os mundanos. Vamos à leitura da nota. Por meio daqueles que têm uma forma de piedade, mas não lhe conhecem o poder, podemos ganhar muitos que de outra maneira nos causariam grande mal. Os mais amantes dos prazeres que amantes de Deus serão os nossos mais eficientes auxiliares. Os que pertencem a essa classe, forem mais aptos e inteligentes, servirão de chamariz para atrair outros para as nossas ciladas. Muitos não lhe temerão a influência, porque professam a mesma fé. Levá-los-emos então a concluir que as reivindicações de Cristo são menos estritas do que uma vez creram, que pela conformação com o mundo exercerão maior influência sobre os mundanos. Assim se separarão de Cristo, então não terão força para resistir ao nosso poder, e dentro em pouco tempo estarão prontos para ridicularizar o seu antigo zelo e devoção. Esses então são palavras e pensamentos de Satanás, né? Fazendo como que eles poderiam então usar então as pessoas dentro da igreja, né? A quinta pergunta: existe possibilidade de se ligar a sociedades secretas ou união trabalhistas, e por quê? Vamos ler em Salmos 1, de 1 a 2. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, o conselho é o que? É não se associar. Deus proíbe, então, a ligação a sociedades secretas ou uniões trabalhistas. Vamos à leitura da nota. Devemos empregar agora toda a capacidade que nos foi confiada no sentido de transmitir para o mundo a grande mensagem de advertência. Nessa obra, cumpre-nos preservar a individualidade. Não devemos nos associar à sociedade secreta nem a sindicatos trabalhistas. Devemos permanecer livres perante Deus, à espera constante das instruções de Cristo. Todos os nossos atos deverão ser exercidos com a convicção da importância da obra a ser feita para Deus.
Expulso do céu, Satanás estabeleceu o seu reino neste mundo e desde aquele tempo tem lutado incansavelmente para afastar os seres humanos da lealdade a Deus. Usa o mesmo poder de que serviu no céu a influência da mente sobre a mente. Os homens tomam-se tentadores dos semelhantes, acariciam os fortes corruptores sentimentos de Satanás e exercem um poder dominante, coercivo. Sobre a influência desses sentimentos, os homens ligam-se entre si, formando confederações em sindicatos e em sociedades secretas. Há em operação no mundo forças que Deus não tolerará por muito tempo mais. Vamos à sexta pergunta. Que males advirão dos sindicatos? Nós vamos ver aqui na leitura que os sindicatos então serão um instrumento que trarão à terra um tempo de angústia tal como nunca houve desde o princípio do mundo. Vamos então à leitura. Os sindicatos serão um dos instrumentos que trarão sobre a terra um tempo de angústia qual nunca houve desde o princípio do mundo. Aqueles que pretendem ser filhos de Deus, em caso algum, devem unir-se aos sindicatos trabalhistas já formados e que ainda se formarão. Isto Deus proíbe. Não podem os que estudam as profecias ver e compreender o que adiante de nós está? Então aqui ela faz uma pergunta, né? Que nós temos que refletir. Não podem os que estudam as profecia ver e compreender o que adiante de nós está? Então aqui nós sabemos que no final do tempo só vai piorar, então as greves, os monopólios, né? E então os servos de Deus não devem se associar a esses sindicatos. Que Deus nos abençoe então por mais esse estudo e por esses ensinos, que possamos ter então uma mudança para melhor em nossas vidas. A paz de Cristo a todos. Olá a todos, agora em continuação da nossa lição, vou fazer a pergunta de número 7. Quem é o planejador dessas reuniões e dos monopólios? No livro de Apocalipse 12:12 diz assim: Por isso festejai, ó céus, e vós, os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que em pouco tempo lhe resta. Aqui na nota, no Sétimo Testemunho, página 84, diz assim: a agitação e confusão que enchem essas cidades, as condições nelas criadas pelos sindicatos trabalhistas e as greves tornar-se-ão grande desvantagem para a nossa obra. Buscam os homens conseguir que as pessoas empenhadas em diferentes profissões se filiem a certos sindicatos. Esse não é o plano de Deus, mas de um poder que não devemos jamais reconhecer. Então, a pergunta fala, né? Quem é o planejador desses monopólios? Com certeza que vem dizendo aqui na palavra de Deus que é o diabo, né? Que ele desceu até nós com grande ira e cólera. Então, nós não devemos nos filiar a eles. Oitava pergunta. Por que não participamos de lutas partidárias? No livro de 2 Coríntios 6:15, fala assim: que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo? Então aqui vemos que não tem união alguma. E aqui na nota vem falando: agentes satânicos encontram-se em todas as cidades ocupadas em organizar os grupos que se opõem à lei de Deus.
alguns que professam ser santos e outros declaradamente incrédulos filiam-se a esses partidos. Não é hora de o povo de Deus mostrar fraqueza. Não podemos deixar de ficar alerta em um momento sequer. O Senhor está removendo da terra suas restrições, e logo haverá morte e destruição, crime cada vez mais dominante e maldosos e cruéis movimentos contra os ricos que se exaltaram contra os pobres. Os que estiverem sem a proteção de Deus não encontrarão segurança em lugar ou situação alguma. Agentes humanos estão sendo preparados e estão usando seu poder inventivo a fim de pôr em operação as mais poderosas máquinas para ferir e matar, né? Então, não devemos ter nenhum tipo de harmonia com eles, porque não há harmonização com o crente e o descrente, né? Com o maligno e Cristo. Então, nós não devemos de forma alguma participarmos dessas lutas partidárias. Na pergunta de número 9, de quais acontecimentos temos que estar nos preparando para escapar? No livro de Provérbios 24, 21. E 22. Teme ao Senhor, filho meu, ao rei, e não te associes com os revoltosos, porque de repente levantará a sua perdição e a ruína que virá daqueles dois. Quem a conhecerá? Aqui na nota, na ciência do bom viver, vem falando assim: a obra do povo de Deus é preparar-se para os acontecimentos futuros, que logo lhes sobrevirão com força assombrosa. Formar-se-ão no mundo gigantescos monopólios. Os homens se unirão em sindicatos que os envolverão nas malhas do inimigo. Formar-se-ão sindicatos e os que a eles se recusam unir serão homens marcados. Em razão dos monopólios, sindicato e greves, as condições da vida nas cidades estão se tornando cada vez mais difíceis. Sérias aflições encontram-se perante nós, e sair da cidade se tornará uma necessidade para muitas famílias. Então, esses são os acontecimentos, né, que estão aí diante de nós. Na pergunta 10, fala assim: qual é o motivo de ficarmos fora e longe dos sindicatos? Dentro, em breve, a que ponto chegarão as cidades? No livro de Amós 3:3, fala assim: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Na segunda mensagem escolhida, 142, fala-nos assim: os sindicatos e confederações do mundo são uma armadilha. Conservai-vos fora e longe dele, irmãos. Nada tenhais a ver com eles. Por causa desses sindicatos e confederações, logo será muito difícil nossas instituições levarem avante seu trabalho nas cidades. Minha advertência é: conservar-vos fora das cidades. E um pouquinho mais embaixo fala assim: mas dentro em breve haverá tal luta e confusão nas cidades, que os que as quiserem abandonar não a poderão fazer. Devemos estar preparando-nos para esses acontecimentos, e essa é a luz que me é dada. Então, aqui na nota também vem falando que nós não devemos, né, edificar nas cidades os hospitais, né, as escolas, e devemos sim sair da cidade para o campo, né, onde possamos obter um pedaço de terra e ali construir o nosso lar para nós e para a nossa família.
E então nós devemos afastar desses lugares, mesmo que nós tenhamos os nossos trabalhos cotidianos nessas cidades, mas nós devemos sempre estar fora da cidade, para que quando vier, né, essa batalha, nós possamos estar mais longe desta confusão. Então, agora na pergunta de número 11. Qual é o significado do aparecimento desses movimentos de pressão, greves e dos trustes em moda? No livro de 2 Timóteo 3, 1 a 5, a palavra de Deus nos diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Na nota também aqui, vem nos auxiliando. A segunda mensagem escolhida, 143, vem falando assim: esses sindicatos são um dos sinais dos últimos dias. Os homens se estão unindo em feixes prontos para ser queimados. Um pouco mais abaixo, fala assim: passo a passo, o mundo está ficando nas condições que reinavam nos dias de Noé. Todo imaginável crime é cometido: a concupiscência da carne, a soberba dos olhos, a ostentação do egoísmo, o abuso do poder e a crueldade e a força empregadas para fazer com que os homens se liguem às confederações e sindicatos, atando-se a si mesmo em molhos para a queima dos grandes fogos dos últimos dias. Tudo isso é operação do instrumento satânico. A este círculo de crime e de loucura o homem chama a vida. Um pouco mais abaixo fala assim também: os ímpios estão sendo atados em feixes, atados em aglomerados comerciais, em sindicatos e confederações. Não devemos ter nada que ver com essas organizações. Deus é o nosso soberano e o nosso governador, e Ele nos convida a sair e nos separar do mundo. Retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisa impura. Então, você vê, né, que aqui nós vemos que Satanás está com grande ira. Da mesma forma como foi quando ocorreu nos dias de Noé, então também aqui quando está perto da vinda do Filho do Homem. Esses homens, eles não têm amor nenhum. E desta forma, eles vêm empregando, né, toda ostentação, egoísmo, crueldade. Então nós, de forma alguma, né, nós devemos associar-se a eles. Então esses são os significados desses aparecimentos, né, desses movimentos, dessas greves. Então que Deus possa nos ajudar, nos auxiliar, para que nós possamos confiar somente no Senhor. E devemos ser um povo separado. Que Deus nos abençoe. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.